O Deus que ressuscita sonhos, Lucas 7, 11 ao 16 diz assim: Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar com Jesus, e ele o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Amém, queridos? Se assente, feche a sua Bíblia e feche os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, que sejamos direcionados, impulsionados, conduzidos pela tua palavra nesta manhã, de uma forma onde saiamos daqui cheios da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Quero lembrar você que você faz parte de uma igreja que crê no Espírito Santo, que crê na manifestação do Espírito Santo. Então, só não fica de boca fechada e dê glória a Deus à medida que o Senhor falar ao seu coração. Para começar a palavra de hoje, eu quero fazer você refletir sobre algumas coisas. Quantos sonhos ficaram pelo meio do caminho? Quantos sonhos de coisas que talvez a gente lutou por meses, anos, coisas que a gente projetou, que infelizmente, por vários motivos, a gente não viveu. É até forte falar disso assim, mas como é difícil nós vermos sonhos que estavam tão vivos no nosso coração morrerem aos poucos. Ver essas possibilidades de viver algo que a gente desejou tanto tempo, esvaindo assim pelas mãos. Como uma água que você já não consegue segurar e ela vai saindo das suas mãos. Como é ruim, ao longo do processo da vida, das escolhas, a gente ir perdendo a esperança de que algo pode mudar, de que algo pode dar certo, que aquilo que estava fora do lugar pode se encaixar. Como é difícil lidar com tudo isso. Como é difícil lidar com a nossa desistência. Sabe aquele famoso: joguei a toalha, parei. Como é difícil depois ficar pensando assim: e se eu não tivesse desistido? E se eu não tivesse parado? O triste é pensar que pessoas que desistem dos seus sonhos, que desistem de continuar lutando, elas passam simplesmente a viverem sem um propósito, sem algo que queime no seu coração. Algumas vezes, é bom a gente colocar isso de forma clara, nós não desistimos dos sonhos, mas somos forçados a desistir deles. Porque algumas coisas aconteceram que fugiram do nosso controle e que nos impulsionaram a ter que desistir do sonho. Acontecimentos que interromperam o processo natural da nossa caminhada. Um desemprego inesperado, uma morte inesperada, uma perda, seja de um negócio, alguma coisa que atrapalhou o fluxo natural. Coisas que fizeram você mudar os projetos da sua vida drasticamente. Um dia eu estava sentado com um amigo e nós estávamos projetando algo para a cidade de Pinhal. E no meio da conversa ele olhou para mim e falou assim: ô pastor, a gente está aqui sonhando, né? Projetando, colocando tudo no papel. Mas o senhor sabe melhor que eu. E ele nem crente né? Um amigo que a gente estava traçando projetos para a cidade, projetos com relação a crianças, algumas coisas, até para a área política e social da cidade. Falou: mas você sabe que no final de tudo, a gente vai ter que rasgar os nossos planos aqui e deixar Deus fazer do jeito dele, né? Que a gente pode traçar tudo aqui, achar que a gente está no controle de tudo, mas no final você sabe que a gente planeja, Deus rasga os nossos planos e muda tudo, e a gente tem que seguir o fluxo daquilo que Deus vai nos levando a viver. Eu falei: não, realmente é assim. E a gente lidar com essas situações de forma diária,
né? Talvez pessoas que prometeram alguma coisa a você, na hora delas cumprirem essa palavra, elas desistem. Pessoas que disseram para você assim, ó, vamos fazer tal coisa, e ela não aparece. E assim por diante. Coisas que às vezes nós temos que enfrentar, temos que passar por tudo isso. A história da viúva de Naim, que sequer a Bíblia fala o nome dela, nos mostra a história de uma mulher que teve que enfrentar dores inesperadas. Ela teve a história dela interrompida por tragédias. Ela se casou para construir uma família e viver ao lado do seu esposo até o fim. Mas por algum motivo que a Bíblia não conta, ela já era viúva. E mãe de apenas um único filho. Qual era a expectativa e a esperança desta mãe? Vou criar meu filho, vou cuidar dele, porque através da vida dele, quando ele crescer e formar a família dele, eu terei uma família. Eu terei um lugar para morar. Mas, por algum motivo também que a Bíblia não conta, se por uma tragédia, se por uma doença, o filho também vem a falecer. O filho morre. E agora ela está sozinha. Os planos e os projetos e os sonhos do coração daquela mulher estão sendo encerrados. Aos olhos de todos da sociedade da época, e talvez até aos próprios olhos dela, tudo que ela poderia viver tinha ido por água abaixo, tinha se perdido. E ela teria que aceitar a condição que a vida agora tinha imposto a ela. Eu quero deixar algo claro aqui para você. Você não pode mudar alguns acontecimentos que inevitavelmente vão chegar a você. Você não pode evitar de sentir algumas dores. Você não pode evitar de sentir ou passar por alguns lutos, por algumas frustrações. Mas em meio a tudo isso, aquilo que a gente tem aprendido em Cristo, a gente precisa aprender a usar a nossa fé mesmo. Em meio a dores, ao luto, a perdas, a gente precisa usar a nossa fé. E essa história me chama a atenção de que o Senhor sabia da necessidade dessa moça. Isso é tão intenso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus se encheu de compaixão por ela. O Senhor conhecia a história dela, assim como Ele conhece bem a nossa história. Assim como Ele conhece bem o nosso coração. Pensa comigo. Você acha que aquela mulher, em toda aquela região, era a única mulher viúva que precisava de um milagre na vida dela? Ela era uma única mulher que precisava de uma restauração na vida dela? Com certeza não. Mas naquele dia Jesus se encheu de compaixão porque a história dela tocou o coração dele. A necessidade dela tocou o coração dele. Ao vê-la, Jesus se encheu de compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Aquela mulher enfrentava naquele momento uma dor irreparável ao seu coração. Não dá para dimensionar, e eu não quero entrar nesses méritos de dor, de perda, mas não dá para dimensionar a dor do coração de uma mãe que, por fatos que fogem do controle dela, perde um filho. Quantas histórias a gente tem assim no nosso meio? A vida, ela vai continuar. O processo da vida vai continuar, mas é uma dor que fica constantemente no coração. Olhar para o filho dessa mulher dentro da história, talvez é olhar para um sonho do seu coração. Porque nossos sonhos, nossos projetos são como filhos, né? Que a gente cuida, investe tempo, vida, para que ele floresça. Aquela mulher que gerou o filho, que cuidou dele, que alimentou, que brincou, que ensinou a andar, que ensinou a falar, que protegeu, que zelou, que provavelmente nos lugares, nos dias de enfermidade, ela estava ali cuidando, zelando. Agora tinha que enterrar o seu filho. A morte estava levando ele. Ou seja, o que morre com aquele menino não é apenas o filho, mas é o sonho, é o projeto, é o amanhã,
é a esperança, um monte de coisa se vai. E às vezes o nosso sonho é exatamente assim. Quando às vezes a gente vê um sonho que a gente lutou a vida inteira indo embora, vai morrendo algo no nosso coração. A morte do filho para aquela mulher representava a dor da solidão. Porque a partir daquele momento ela estaria sozinha. A dor de não poder mudar aquela situação. Eu acho que você já enfrentou algo assim. Que se você tivesse condições de ir lá e mudar aquilo, você mudaria. Mas volto a dizer, tem coisa que foge do nosso controle. Talvez para ela naquele momento o sentimento de que nada mais fazia sentido. Talvez nós já estivemos com o coração exatamente assim. E quando nós perdemos os nossos sonhos, deixamos eles irem morrendo um pouquinho, talvez os mesmos sentimentos venham no nosso coração. Aquela dor de se sentir sozinho e dizer assim, agora, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual que vai ser o rumo da minha vida? Eu tenho um amigo, pastor hoje, que ele fazia parte de um ministério numa outra cidade. E na época ele estava se preparando para ser pastor. Estava se preparando para isso. E ele então casou, construiu uma vida com essa pessoa e se preparando para ser pastor, fazendo curso, servindo na igreja. E essa esposa trabalhava numa loja de calçados. E eles tinham uma vida razoável, nada muito, né? Ele trabalhava numa boa empresa. Mas aí ele começou a notar que a esposa começou a comprar muita roupa. Começou a fazer muito cabelo. E só as mulheres sabem quanto custa um cabelo? Muita sandália. E ele começou a achar aquilo estranho. Ele falou, não é compatível com o que ela ganha, nem com o que eu ganho. O que está acontecendo? Resumindo a história, ele foi, colocou ela contra a parede. Até que descobriu que com outras duas pessoas da loja que ela trabalhava, eles estavam roubando a empresa. Roubando literalmente. Roubava da loja de calçado e pior, vendia numa repartição pública da cidade que eles moravam. E aquilo tomou conta do coração dele, falou, você não pode fazer isso, isso é crime, tal. Não, eu vou parar. Resumindo, não parou. Não parou. E ele tomou uma decisão na época extremamente difícil. Porque ele disse para ela assim, eu não posso compactuar com isso. Eu não posso compactuar com isso. Isso é roubo, isso é crime. E ele chegou e explicou isso para o pastor dele na época. O que está acontecendo na minha casa? Isso. Irmãos, com todo respeito, faltou sabedoria ao pastor. O pastor quase matou o sonho desse rapaz. A moça em questão não mudou. Ele decidiu por separar e disse, eu não vou compactuar com isso. E ela não mudou. Infelizmente, dentro de um quadro, uma família se desfez. Mas ela não mudou, seguiu a vida dela, foi embora. Hoje mora até em um outro país. Ele seguiu a vida dele, mas sabe o que o pastor dele falou para ele? Você decidiu separar, você nunca mais vai ser pastor na sua vida. Você nunca mais vai conseguir. Porque você jogou a sua família fora. Pastor, eu não joguei a minha família fora. Foi a minha esposa que jogou. Eu jamais poderia compactuar com isso. Não, esse rapaz saiu da igreja. Ficou desviado. Por muitos anos. Bebendo, fumando. E um dia, ele entrou na nossa igreja, em Espírito Santo Piau. E ele me contou essa história. Eu disse para ele, Deus vai te levantar de novo.
Deus vai te pôr no altar. Deus vai restituir a sua vida. E esse moço é o pastor Marcos de Jacutinga. Porque o Deus que cuida de nós, cuida dos nossos sonhos. Conhece o nosso coração. E ainda que tentem matar os nossos sonhos, Deus cuida de cada detalhe. Sonhos fazem parte daquilo que a gente é. Fazem parte da nossa caminhada. Quando alguém desiste de sonhar, desiste de viver, passa apenas a existir. Sonhar é avançar, é se manter vivo diante de Deus. A morte daquele menino não era simplesmente a morte dele, mas a morte dos sonhos e da própria mãe, que continuaria vivendo sem um propósito. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Deus te chamou para algo e às vezes a gente deixa isso morrer no nosso coração. Às vezes a gente quer se enganar com outros propósitos. Não, acabou, passou aquela fase, agora eu estou vivendo outra coisa. Não, mas Deus te chamou para um propósito, para algo. E às vezes a gente deixa morrer. Ah, mas já passou. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus falava no meu coração ontem, enquanto eu preparava essa mensagem. Não passou. Não acabou. Talvez você está tentando preencher a sua vida com outras coisas para te dar sentido. A nossa vida só tem sentido a partir de Cristo. Só tem sentido a partir de Cristo. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. Que nele os seus sonhos podem se manter vivos. Deus sabe o quanto os nossos sonhos são importantes para a nossa caminhada. E sabe o que é lindo nessa história? Que aquela mulher estava sentindo a dor dela. E para ela tinha acabado tudo. Por muitas vezes a gente vê pessoas indo até Jesus, colocando para Jesus aquilo que ela precisa. Mas nessa história é diferente. Jesus vai ao encontro dela. Jesus vê a dor, Jesus vê o sofrimento e Jesus vai ao encontro dela. Você consegue entender isso? Jesus viu o sofrimento e se levantou e foi até a viúva. Naquele dia Jesus encontrou o sofrimento do coração dela. E a Bíblia diz que ele tocou no caixão, na esquife, aonde aquele menino era levado. Era como se naquele momento Jesus estivesse dizendo a ela assim: olha, teu sonho não morreu não. Teu sonho ainda está vivo. A Bíblia diz que quando Jesus tocou, o menino se levantou e começou a falar com Jesus. Jesus mudou a história da vida daquela mulher, restaurou o sonho apenas com um toque. A minha pergunta nessa manhã aqui é: qual é o teu sonho perdido? Qual é o teu propósito abandonado? O que você deixou para trás? O que você desistiu? Nós servimos um Deus que ressuscita sonhos do nosso coração. Em nome de Jesus, você não pode mais viver enterrando os seus sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Deus vai restaurar e vai colocar novos sonhos no seu coração. O Senhor vai trazer cor à sua vida novamente, alegria à sua caminhada novamente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus viu a dor daquela mulher. E é importante a gente lembrar que Deus não vê como o homem vê. Jesus viu naquele momento muito mais do que talvez as lágrimas. Jesus viu o coração daquela mulher. E eu quero que você se firme sobre essa palavra. O Senhor vê o seu coração hoje. Ele é o Deus que ressuscita sonhos. É o Deus que toca na nossa vida e diz para nós: não chores. O Senhor está dizendo isso para nós nessa manhã. Era como se Jesus estivesse dizendo para você: não chora, eu cheguei. Não chora porque eu vi você.
Não chora porque a tua vida, a tua história me atraiu até aqui. Não chora porque eu entrei para lutar a tua batalha. Não chora porque eu estou junto com você nesse momento. Não chora porque eu estou trazendo algo novo sobre a sua vida. Não chora porque eu vou restituir e ressuscitar os teus sonhos. Confia nesse toque poderoso de Jesus. Jesus trouxe consolo. Jesus trouxe vida naquele momento. Jesus parou o luto. O toque de Jesus mudou a estação de vida daquela mulher. Mudou o fluxo natural que ela estava seguindo para viver debaixo da dor, viver debaixo do sofrimento. Jesus tocou e parou. Por isso eu quero dizer mais uma vez nesta manhã, Ele é o Deus que ressuscita sonhos. É o Deus que ressuscita promessas. Pastor, mas eu já enterrei o meu sonho. Eu já enterrei o meu sonho de pregar, eu já enterrei o meu sonho de cantar, eu já enterrei o meu sonho de ministrar, eu já enterrei até o meu sonho de ver a minha família na presença do Senhor, porque é difícil demais em casa. Eu já enterrei o meu sonho da faculdade, eu já enterrei o meu sonho da empresa. Não, não para o Senhor. Você pode estar caminhando para enterrar, você acha que já está dentro do caixão e acabou, mas o Senhor está dizendo, eu sou aquele que ressuscita os sonhos. Às vezes a gente vai ter que lidar com situações exatamente como a que eu contei do pastor Marcos aqui. De pessoas às vezes despreparadas ao nosso lado, que não conseguem nos dar suporte no meio da dor. Mas aí a gente vai para Jesus e entende que Jesus, Ele é aquele que pode pôr um ponto final em tudo isso. Eu não estou dizendo que o ressuscitar sonhos vai tornar a sua vida mil maravilhas, porque provavelmente aquele menino cresceu, ficou doente de novo, teve problema. Talvez em algum dia, quando aquele menino cresceu, a mãe ficou com raiva, falou, vontade de pegar, te dar uns tapas, menino. Mas ela tinha um menino junto com ela, você está entendendo, em nome de Jesus? Meu Deus, eu estava quietinho no meu canto, vivendo a minha vida, o Senhor trouxe esse sonho no meu coração para me dar problema. Eu só estava frequentando, indo lá, o Senhor restituiu a minha vida, me colocou no altar, me levantou, me colocou como encarregado gerente aqui, eu estava tão tranquilo, agora só para mim ter problema. Pois então, Ele sabe por que te levantou, Ele sabe por que ressuscitou o sonho no seu coração. Viver em Deus não é a garantia de sermos ilesos sobre todas as situações, é a certeza de que Ele vai caminhar com a gente em cada uma delas. O sonho daquela mulher estava morto, mas a ordem de Jesus foi, levanta daí. Levanta daí porque eu vou te restaurar na vida da tua mãe, eu vou trazer restauração na vida dela. A Bíblia diz que o menino começou a conversar com Jesus. Não fala o que eles conversaram, mas diz que eles conversaram. Irmãos, 1 milhão de coisas passa na nossa mente, na nossa cabeça. Mas Jesus dizendo para ele assim, tudo bem? Você pode se levantar? O menino talvez sem entender o que está acontecendo, ele falou assim, isso aqui é um caixão? Era. Isso aqui agora é testemunho de milagre. Você consegue compreender isso em nome de Jesus? Mas já tinha morrido, já tinha acabado, já tinha enterrado, já tinha desistido. Não, aquilo lá é testemunho de milagre na minha vida. Mas não tinha acontecido, aconteceu. Mas o Senhor restituiu o meu coração e a minha vida. Deixa eu usar essa expressão, Deus vai colocar você de pé e os teus sonhos de pé em nome de Jesus, amém? Deus vai te levantar em meio às perdas. Porque é exatamente assim que Deus faz. Deus encerra o ciclo da morte, Jesus encerra o ciclo da morte e nos traz um ciclo de vida e esperança a partir daquilo que Ele pode fazer. Vida, esperança. E você precisa lutar por aquilo que o Senhor fez o seu coração arder. Você precisa acreditar naquilo que o Senhor fez o seu coração, sabe, desejar. Senhor, mas eu me sinto tão pequeno. Eu comentava com a Adri aqui antes do culto. Irmãos, às vezes eu me sinto tão pequenininho assim, sabe, diante de tantas coisas.
diante de tantos desafios que a gente tem, e eu luto todos os dias para que o meu coração sempre esteja firmado em Deus. Mas se tem uma coisa que Satanás ele luta todos os dias contra você, contra mim, é para que o nosso coração se perca. Sabe, Deus já tinha me incomodado há muito tempo para que a gente pudesse fazer o que a gente fez essa semana, que foi a live da liderança. Eu consegui concluir ele, né, um livro de liderança que eu devo estar escrevendo ele há uns 3 anos já. Começa, para. Começa a escrever, começa a fazer, começa a se envolver com um projeto. O inimigo vem e fala assim: por que você está escrevendo, cara? Você acha que essa ideia vai sair do papel? Você acha que um dia isso vai se tornar realidade? Essa semana lá, eu sentado 5 minutos antes de começar a live, Satanás veio na minha mente e falou assim: por que você está fazendo isso, cara? Quem que você é? Você acha que as pessoas vão parar para te ouvir? Você acha que as pessoas vão parar para dar atenção para você? Para com isso, vocês vão estar perdendo tempo. E naquele momento eu fechei os meus olhos ali e eu comecei a falar: Deus, estou aqui pelo Senhor, Deus. E Deus trouxe no meu coração e disse para eles bem assim: as pessoas não vão parar para ouvir você falar de você, mas as pessoas vão parar para me ouvir falar através de você. Não é sobre quantos títulos você tem, não é sobre o quanto você é bom, ou quanto você consegue fazer as coisas, mas é sobre aquilo que você carrega, sobre aquilo que você leva. Eu estou te falando isso porque provavelmente Deus nos leva a viver muito mais do que a gente sonhou, muito mais do que a gente imaginou, e às vezes a gente se sinta pequeno diante dos sonhos e dos desafios que chegam. Sim, não é fácil a nossa caminhada em Deus, é por isso que a gente aprende a exercitar a fé. Não é fácil você ter uma empresa e todo dia acordar de manhã e falar assim: Senhor, manda o cliente lá, manda alguém para comprar alguma coisa, me ajuda. Não é fácil você trabalhar numa empresa onde você tem responsabilidade de comandar pessoas e você sabe que você tem que lidar com pessoas difíceis. E você já vai para aquele dia dizendo: Senhor, me dá sabedoria de lidar com aquela pessoa, porque eu vou ter que administrar um conflito que nem fui eu que criei. Não é fácil começar alguma coisa do zero quando Deus está mostrando para o seu coração e está dizendo: ó, eu vou fazer algo através da sua vida, e você está falando: Senhor, mas como assim? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não tenho estudo, eu não tenho preparo. A gente tem que lidar com tudo isso com a nossa fé. A nossa força é pequena, a nossa força é pouca. Talvez vão ter dias que nós vamos estar exatamente como aquela mulher, a viúva de Naim, sem esperança, sem perspectiva, sentindo a dor, sentindo o medo, sem saber o que vai ser de fato amanhã, mas a gente está caminhando, enfrentando a dor, porque aquela mulher, ao ir enterrar o seu filho, ela estava enfrentando a dor. Muitas vezes, para termos os nossos sonhos ressuscitados dentro do nosso coração, a gente vai ter que enfrentar a dor, a gente vai ter que enfrentar o luto, a gente vai ter que passar por tudo isso de cabeça erguida. O Senhor viu a dor dela e mudou a história dela. É por isso que eu digo a você de novo: o nosso Deus é um Deus que ressuscita sonhos. É um Deus que nos coloca exatamente aonde Ele quer. E não importa quantas pessoas hoje estão acreditando em você, não importa quantas pessoas estão lutando do seu lado, não importa quantas pessoas talvez já desistiram, já foram embora, já te abandonaram, não importa quantas perdas, quantas coisas,
Importa que seu coração confie naquilo que o Senhor ainda pode fazer. Aquela mulher que caminhava para enterrar o seu filho, voltou com ele sorrindo e celebrando ao Senhor, e a palavra diz que aquele lugar foi tomado de temor, e eles reconheceram que Deus havia se manifestado naquele lugar. Ei, escute, guarde isso no seu coração. Aonde havia morte, aonde havia perda, aonde havia frustração, as pessoas vão olhar e vão dizer: Deus se manifestou, porque hoje é a vida, hoje é a esperança, hoje é ministério, hoje é a salvação, hoje é a cura. O Deus que ressuscita sonhos e manifesta o seu poder sobre nós. Creia que Ele ainda cura, creia que Ele ainda liberta, creia que Ele ainda abre portas em lugares improváveis. Deixa Ele agir em nome de Jesus, amém, queridos? Tenha seu compromisso, a sua aliança com Ele. Exerça a sua fidelidade em todos os sentidos. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar e confia nele. Eu quero orar com você nessa manhã em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. E talvez seja até difícil para você orar, mas ora comigo. Ora pelo sonho. Ora pelo sonho da libertação, ora pelo sonho da cura. Ora pelo sonho da mudança, ora pelo sonho agora que talvez tinha ficado lá atrás. Pastor, mas eu vou ter que orar. Ora agora e fala: Senhor, eu acredito que o Senhor é aquele que ressuscita sonhos. E se há coisas que ficaram perdidas no meio do caminho, Senhor, me ajuda. Ó Deus,